Existe uma arma tão devastadora que as nações do mundo inteiro se reuniram e decidiram bani-la antes mesmo de ser usada em combate real. Não estamos falando de ficção científica. Estamos falando de tecnologias reais, desenvolvidas por mentes brilhantes, financiadas por governos poderosos e que foram consideradas perigosas demais para existir. Hoje você vai descobrir 5 invenções militares que assustaram tantos líderes mundiais que foram proibidas antes mesmo de provarem seu verdadeiro potencial destrutivo. E acredite, o que você vai ouvir vai mudar completamente sua perspectiva sobre até onde a humanidade está disposta a ir em nome da defesa nacional. Fique até o final, porque a 5ª invenção é tão perturbadora que ainda hoje existem debates acalorados sobre se ela deveria ou não permanecer proibida. Vamos lá. Década de 1990. Engenheiros militares desenvolveram armas laser portáteis capazes de cegar permanentemente soldados inimigos a quilômetros de distância. Imagine um dispositivo do tamanho de um rifle que, com um simples disparo de luz, destruía a retina do alvo instantaneamente, causando cegueira irreversível. Os testes em laboratório foram assustadores. A arma funcionava perfeitamente. Poderia incapacitar batalhões inteiros sem disparar um único tiro letal. O problema? A comunidade internacional considerou isso desumano demais. Em 1995, antes mesmo que esses lasers fossem distribuídos para tropas, o Protocolo 4 da Convenção de Armas Convencionais baniu completamente qualquer arma projetada especificamente para causar cegueira permanente. Países como Estados Unidos, China e Rússia já tinham protótipos funcionais. Todos foram destruídos ou trancados em depósitos secretos. A pergunta que fica é: será que realmente foram todos destruídos? Enquanto você assiste a este vídeo, seu celular, seu computador, sua TV, todos dependem de circuitos eletrônicos delicados. Agora imagine uma arma capaz de destruir instantaneamente toda a eletrônica em um raio de vários quilômetros. Isso existe e se chama bomba de pulso eletromagnético, ou MP. Durante a Guerra Fria, tanto americanos quanto soviéticos desenvolveram versões táticas dessas armas, pequenas o suficiente para serem transportadas por soldados. Uma única detonação poderia apagar hospitais, redes de comunicação, sistemas bancários inteiros. Em 1977, o Protocolo Adicional I das Convenções de Genebra estabeleceu restrições severas sobre armas que causam danos indiscriminados a civis. As MPs táticas entraram nessa categoria. Oficialmente, o desenvolvimento foi interrompido, mas documentos desclassificados revelam que programas secretos continuaram por décadas. Alguns especialistas acreditam que nações como Coreia do Norte e Irã ainda desenvolvem essas tecnologias nas sombras. Prepare-se, porque esta é perturbadora. Nos anos 1980 e 1990, avanços em engenharia genética abriram uma porta sombria. A possibilidade de criar vírus e bactérias modificados, especificamente para atacar determinados grupos étnicos baseados em características genéticas. Parece coisa de filme de terror, mas era real. Laboratórios militares em diversos países exploraram a criação de bioarmas que poderiam, teoricamente, atacar apenas pessoas com certos marcadores genéticos, deixando outras ilesas. O projeto sul-africano chamado Project Coast, revelado nos anos 2000, incluía pesquisas nessa direção durante o Apartheid. Quando a comunidade internacional descobriu a extensão dessas pesquisas, o terror foi imediato. A Convenção de Armas Biológicas de 1972 foi reforçada com adendos específicos, proibindo pesquisa, desenvolvimento e estocagem de agentes biológicos geneticamente modificados para uso militar. Mas aqui está o detalhe assustador. Diferente de mísseis e tanques, armas biológicas podem ser desenvolvidas em laboratórios pequenos, discretos. Como ter certeza de que todos pararam? A resposta curta é: não temos. E isso deveria te manter acordado à noite. Você já ouviu falar das hastes de Deus?
Esse é o apelido dado a um dos projetos militares mais assustadores já concebidos. A ideia era simples e aterrorizante: colocar satélites em órbita, carregados com hastes de tungstênio de 6 metros de comprimento. Quando necessário, essas hastes seriam liberadas e cairiam em direção à Terra. Não precisavam de explosivos, a gravidade e a velocidade fariam todo o trabalho, atingindo velocidades de mais de 11.000 km por hora. Uma única haste teria o poder destrutivo equivalente a uma bomba nuclear pequena, mas sem a radiação. Poderia penetrar centenas de metros no solo, destruindo bunkers subterrâneos considerados indestrutíveis. O Tratado do Espaço Exterior de 1967 proíbe armas de destruição em massa no espaço. E em 1979, o Tratado da Lua reforçou essas restrições. As hastes de Deus, tecnicamente, não são nucleares, químicas ou biológicas, mas foram interpretadas como violação do espírito desses tratados. Os Estados Unidos, que estavam mais avançados no desenvolvimento, oficialmente cancelaram o projeto nos anos 2000. Mas imagens de satélite militares ainda levantam suspeitas. Será que algo está lá em cima, esperando, orbitando, silenciosamente? Guardei a mais perturbadora para o final. E se eu te dissesse que é possível usar o clima como arma, provocar secas, inundações, furacões sob comando? Isso não é teoria da conspiração. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos conduziram a Operação Popeye, um programa secreto de modificação climática que prolongou a temporada de monções sobre a trilha. O Chi Minh, para dificultar o transporte de suprimentos inimigos, funcionou. Quando isso veio à tona, o mundo ficou chocado. Em 1976, a Convenção Yenimud foi estabelecida, proibindo explicitamente o uso militar de técnicas de modificação ambiental. Mas a tecnologia não desapareceu. China e Rússia admitiram publicamente ter programas de modificação climática para fins civis. A linha entre civil e militar é perigosamente fina. Documentos desclassificados sugerem que pesquisas militares continuam disfarçadas de projetos científicos. A capacidade de transformar o clima em arma ainda existe, e os tratados internacionais são apenas pedaços de papel se nações decidirem ignorá-los.